Muito bem. Nós iniciamos na semana passada a nossa discussão e a nossa reflexão sobre o trabalho com a leitura, né? O trabalho metodológico com os diferentes gêneros textuais, correto? Então, vocês estão lembrados que nós conversamos sobre o fato de que a leitura, ela é talvez, de todas as habilidades, né, ou de todos os trabalhos dentro de sala de aula, ela é a que mais facilmente estabelece aquela diferença entre o uso do material, boa noite, Emily, boa noite, Adriane, o uso do material para o objetivo de exercício dos elementos estruturais e o uso do material com o objetivo de trabalhar com a habilidade realmente de leitura, certo? Com a capacidade de desenvolver a capacidade de interpretação e de compreensão textual. Então, nós vimos, né, nós discutimos que o texto ele tem elementos estruturais e tem elementos textuais, correto? E eu fiz lembrar a vocês que você pode usar esse texto para a prática de elementos de gramática, como, por exemplo, marcação de verbos, né, de adjetivos, de advérbios, você pode trabalhar pronomes, pronúncia. Então, há uma série aí de elementos que você pode trabalhar com a leitura, né, com o texto, e que não tem nada a ver exatamente com o desenvolvimento desta capacidade de leitura, de interpretação, né, de ativar a interação textual, correto? Por outro lado, nós também vimos que o que é o mais importante é você trabalhar com diferentes gêneros textuais, né? E um dos aspectos que é importante, como vocês já viram lá na aula dos estudos básicos de inglês, é que nós precisamos escolher textos que sejam apropriados para o trabalho metodológico na sala de aula. E aí nós ficamos naquela encruzilhada, certo? De escolher textos retirados de fontes externas, certo? O que, de alguma forma, pode tornar a atividade um pouco mais complicada e complexa, ou usar os textos que estão lá no material, no livro-texto ou em qualquer outro material que você decida trabalhar, né? Então, aquelas coisas todas que nós conversamos lá para os estudos básicos se aplicam aqui para o português também. Então, aquela pirâmide textual, né, onde tem os elementos textuais que o aluno pode trabalhar para buscar essa compreensão textual, certo? E aquele aspecto de textos reais e textos autênticos. Então, aquilo tudo que nós discutimos sobre você, caso decida escolher um texto externo, que você busque sempre adaptar esse texto para o nível e o trabalho metodológico que você busca fazer, tá? Então, aquilo tudo que nós discutimos lá na segunda-feira se aplica aqui para o caso da língua portuguesa, tá? Que é uma língua, correto? Então, tudo funciona da mesma forma. Muito bem. Dentro desta visão, um dos tipos, né, um dos textos mais frequentemente utilizados na sala de aula de língua portuguesa são os textos literários. Por causa disso, eu concentrei nesta semana um material de estudo para vocês que fala sobre o uso da literatura, correto? Que fala sobre o uso do texto literário, seja ele do gênero que for, prosa, poesia, romance, conto. Então, normalmente, por uma série de razões, né, até mesmo por conhecimento, por estudo, por causa dos testes, das provas que serão feitas, né,
nós, metodologicamente falando, buscamos trabalhar na sala de aula de língua portuguesa com textos de literatura, com textos literários, tá? Então, eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje mostrando para vocês um exemplo, tá? Eu gostaria que vocês me dissessem se estão conseguindo visualizar esse texto. Eu vou diminuir aqui só um pouquinho. Pronto. Sim, professor, dá para Tá ver. dando para ver, gente? Sim. Sim? Vocês conseguem ver? Sim. Ok. Então, eu gostaria que vocês observassem esse texto que eu estou mostrando aí, tá? Vocês já devem ter visto lá ao final que é um texto de uma música, desculpa, de uma música do Salomão Habib, certo? Então eu gostaria que vocês tomassem aí um minuto para ler o texto, para que eu possa mostrar o seguinte. Quando vocês tiverem terminado de ler o texto, tá? De pensar, de refletir um pouco sobre ele, me avisem, tá bom? Boa noite, Rose. Já deu para ler o texto? Já deu para pensar um pouco sobre ele? Alguém saberia me dizer qual é a mensagem desse texto? O que é que ele está tentando nos passar? O que é que o autor, que no caso é o Salomão Habib, está tentando nos passar? Professor, eu acho que Não está dando quase para te ouvir, Gabriela. dá para ver agora. Um pouquinho melhor, sim, diga. Eu acho que ele está querendo dizer, né, que não vai abandonar a sua amada, que vai estar com ela, né, em todos os lugares, é isso? Sim. Então, qual é a mensagem do texto? Em duas palavras. Vocês percebam que isso é uma declaração de amor, né? Então, de forma bem metafórica, né, na linguagem que é comum, a linguagem literária comum, ele está fazendo uma declaração de amor para a pessoa amada, né? Para alguém a quem ele ama intensamente, tá ok? Muito bem. Eu vou agora mostrar, então, o segundo texto, tá bom? Eu vou aumentar para que vocês possam ver melhor.
Esse tá meio ruinzinho mesmo, né, professor? Mas está dando para ver, né? Dá sim. Então, o título desse segundo texto é Enterro e Noivado, tá? Esse é o título. Agora eu vou subir um pouco para vocês poderem ler as estrofes. Pronto. Novamente, eu gostaria que vocês tomassem aí uns 2 minutos para ler o texto e pensar um pouco sobre ele. E aí, então, eu vou fazer as minhas perguntas. É assim, não dá para ficar ligando, as pessoas ligando. Já conseguiram? Já, professor. Você falou o quê, Gabriela? Não, que eu já fiz a minha leitura. Tá. Todos já conseguiram ler esse texto? Sim. Okay. Sim. Tá certo. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte: qual destes dois textos vocês utilizariam em uma sala de aula de língua portuguesa, estabelecido um nível apropriado para esta utilização? Qual dessas duas alternativas aí, a A ou a B, vocês escolheriam para trabalhar com os alunos de vocês? Professor, eu utilizaria o primeiro, que é a declaração. Só um minuto, aí, né, Rose. de amor. Você utilizaria o quê, Gabriela? O primeiro texto. Está muito baixo, Gabriela, o seu áudio. O primeiro texto, você disse. Sim, eu disse que eu utilizaria o primeiro texto, né? Que Por fala quê, ali. Gabriela? Porque eu achei esse, sei lá, eu não gostei muito desse, não. Até porque. Não, eu realmente não gostei. Eu acho que o outro ficaria mais claro para eles, seria melhor de compreender. Então você acha que o texto do Salomão Abib, a música, né, esse trecho da música do Salomão, seria mais fácil de trabalhar, porque veja bem, o ponto aí não é o que você gosta ou o que você não gosta, né? Mas é o que vai possibilitar você desenvolver um trabalho metodológico de desenvolvimento de leitura com seus alunos, certo? Certo. Tá, muito bem, obrigado, Gabriela. Rose? Não está dando para te ouvir, Rose. Não está saindo áudio nenhum. Não está dando para te ouvir, Rose. Tá ouvindo agora? Agora. Eu trabalharia com o primeiro texto, porque o segundo, eu acho por ser uma linguagem mais, digamos assim, uma linguagem mais à época, Sim. né? Pelo início, eles saíram com H, seria um pouco, eu acho, trabalhoso. Seria mais fácil trabalhar, eu creio, que o primeiro texto. Concordo com a colega lá. Então você acha que o texto do Salomão Abib tem uma linguagem mais atual?
Correto. Tá certo. Muito bem. Ok. Mais alguma opinião? Professor, eu trabalharia o segundo texto, porque eu Por achei quê? mais interessante. Achei Aham. também um pouco de humor, né, na quarta estrofe. Certo, certo. E dá para trabalhar, assim, na criatividade de comparação, perguntar o porquê que na quarta estrofe ele diz que a morta ia ao seu noivado e a noiva se enterrar. Eu acho Uhum. que dá para fazer mais perguntas. Eu gostei mais do segundo texto, porque eu achei ele bem criativo. Dá para trabalhar melhor na criatividade. Muito bem. Ok, Adriane, obrigado. Yasmin? Eu também trabalharia o segundo texto, concordo com a Adriane, os pontos que ela colocou, mas Sim, principalmente pela interpretação que os alunos deveriam fazer desse texto. O fato dele certo. ter meio que um duplo sentido ali daria para o aluno fazer mais pesquisas, ele seria mais interessante ser trabalhado em sala de aula. Eu entendo assim. Certo. Muito bem, obrigado, Yasmin. Mais alguma opinião? Professor, tá vendo? Bem, eu acho que os dois textos são interessantes para ser trabalhado em sala de aula, mas o primeiro, né, ele carrega assim um tom mais harmonioso, por isso eu acho que ele seria mais interessante ser trabalhado, digamos, com mais frequência em sala de aula. Certo, Mas o segundo, eu também vejo ele interessante, porque eu acredito que ele, ele carrega, pela essa dificuldade que dá para enxergar nele, eu acho que iria exigir um maior esforço do aluno em interpretar o texto. E eu acho que isso também seria interessante. certo. Muito bem. Mais alguém? Professor, eu acho que os dois textos, eles são interessantes de serem trabalhados, mas eu acho que o segundo, ele é mais interessante porque por causa da linguagem da época, das comparações e como os alunos eles interpretariam essas comparações. Certo. Muito bem, obrigado, Emily. Bem, vejam bem, nós estamos aí diante de dois contextos diferentes, porém com o mesmo tema. Tanto no texto do Salomão Abib quanto no outro texto, nós estamos falando de amor, né? Do compromisso do amor. Então, vocês observem que no segundo texto, o autor faz uma sátira com o casamento, correto? Ele está usando a figura do enterro, da morte, como se fora a imagem do casamento. Então, ele faz uma pergunta, né? Se é melhor morrer e se livrar de todos os problemas, ou casar e começar a ter todos os problemas relacionados à formação de uma família, né? Ao compromisso de uma casa, despesas. Claro que isso tudo não está escrito lá, mas você pode puxar isso com seu aluno, certo? Muito bem. Então aí nós temos dois textos diferentes, com vantagens e desvantagens, como vocês já colocaram aí muito bem colocado. Porém, nós temos o mesmo tema. Então, de repente, você pode fazer um exercício de contraste, de contraponto, correto? Enquanto em um determinado contexto o amor é visto como um agente ou um vetor de consequências negativas, né, de problemas, de tristeza, de arrependimento, no outro contexto, ele é visto como o fator que move a vida, que sustenta a existência, não é isso? Então, é claro que nós estamos aí diante de duas poesias, né? O texto, né, ou vamos dizer assim, a linguagem da composição do Salomão Abib, ela é um pouco mais complexa. O outro texto ele é mais simples, apesar de que
alguns elementos ali estejam escritos em português um pouco mais antigo, como vocês perceberam, né? Saíram com H, véu e céu com O e não com U. Isso você poderá depois trabalhar, né? Você pode pedir ao aluno que escreva o texto em linguagem atual. Então, você tem vantagens na música do Salomão Habib e tem material para trabalhar, né? Você pode discutir essa coisa do amor, né? Da relação, certo? De fazer uma declaração de amor, certo? De dar flores. Enfim, você pode puxar aí uma série de aspectos. E o outro texto que faz essa ironia, que tem esse humor, como vocês disseram, e que pode, de alguma maneira, atrair mais a atenção do aluno por causa do humor. Muito bem. E como você, vamos supor, então, que você decidisse utilizar o segundo texto, tá? Por causa do humor, por causa dessa coisa da sátira, né? Que pode tornar a leitura um pouco mais interessante. O que você faria em primeiro lugar? Vamos supor que você levou esse poema lá para a sala de aula, né, de língua portuguesa para trabalhar com seus alunos. O que você faria por primeiro? Prepararia o aluno para a leitura do texto? Mas prepararia como? Fazendo o quê? Vamos lembrar lá da nossa pirâmide textual, lá da segunda-feira, nós tínhamos layout, e logo depois do layout nós tínhamos o quê? Ideia central, né? Que é o nosso título. Então, como sugestão, certo? Eu diria a vocês, comecem sempre no sentido da pirâmide de cima para baixo, quer dizer, comecem sempre pelo título, certo? Porque depois disso, você poderá direcionar a interpretação e a discussão no caminho que você quiser. Então, você vai perguntar para o aluno, por exemplo, se ele já participou de um enterro, se ele sabe o que acontece em um enterro, separado o título, né? Enterro, um para cá e noivado para lá. Então, quais são as características de um noivado? O que é que ele traz, né? O que é que a gente espera? Qual é a expectativa? Aí ele vai te dizer que o enterro é sempre triste, o noivado é sempre alegre. Aí você pode depois, então, pedir que ele faça uma relação entre um e outro. Existe alguma relação, vocês acham? Isso tudo sem você ter mostrado o texto, tá certo? Você está apenas estabelecendo aquela moldura contextual que a gente já conversou aqui, tá? Você está tentando fazer com que o aluno ative o conhecimento de mundo que ele tem, certo? Você está buscando aí estabelecer uma ligação sócio-histórica e cultural com o seu aluno. Você pode, por exemplo, contar para o seu aluno o que acontece em outro país, diferente do Brasil. Por exemplo, como é que é um enterro na China, no México, as pessoas cantam. Aqui mesmo no Ceará, né? No Nordeste, mas especialmente no sertão, as pessoas vão para lá, para a casa do falecido, aí tem comida, né? As pessoas passam a noite inteira na casa, tem cafezinho, biscoito. Então, você pode trabalhar todo esse contexto cultural com seu aluno sem alongar muito essa discussão, correto? É só realmente para você abrir a mente do aluno na direção daquele tema, correto? E depois? Então, a gente já discutiu, né? Já fez esse primeiro apanhado aí cultural, né? Histórico, social, etc. E depois? O que é que você pode trabalhar com seu aluno?
metodologicamente falando? Você pode pedir, por exemplo, que o aluno encontre no texto palavras ou estruturas que justifiquem aquilo que ele lhe disse. Então, ele não disse que o enterro a expectativa é de tristeza e o noivado é a expectativa de alegria. Isso aparece lá no texto? Onde? Aí ele vai ler o texto e vai lhe dizer, olha, aqui o autor está fazendo isso assim, dizendo assim. Então, você busca, certo? Que o aluno encontre elementos textuais que façam a associação com aquela mensagem que você já, de alguma maneira, abriu lá em cima, correto? Por quê? Porque isso vai fazer com que o aluno se motive a ler o texto. Ele tem uma necessidade, você está dando a ele um objetivo de leitura. Então, se vocês já leram o material que está lá na plataforma, vocês devem ter percebido que quando a gente trabalha com texto literário, nós temos que fazer com que o aluno seja motivado a ler o texto. Então, o primeiro ponto lá, metodológico, né, do uso da literatura, do ensino de literatura, é a motivação. O segundo, tá, é o contexto, é o conteúdo. E depois, a interpretação. Então, olha, você já participou de algum noivado, você já participou de algum enterro, você já viu essas coisas, você viu coisas diferentes. Fazer com que o aluno estabeleça aquela atualização do texto. A mesma coisa você poderia fazer com o texto do Salomão Habib, certo? Então, olha, você alguma vez já fez uma declaração de amor para suas colegas ou para alguma colega de colégio ou da sua vizinhança? Você acha importante que expressar o amor? Qual é essa importância? Então, o primeiro ponto é você abrir a mente do aluno no sentido desta motivação. O segundo aspecto é você trabalhar aqueles elementos textuais para que o aluno faça aquela conversa com o texto, aquele diálogo com o texto, para que ele consiga achar o significado, o sentido que o autor quis dar ao texto, certo? Depois, você pode buscar exercícios de intertextualidade, e vocês sabem muito bem o que é. Então, olha, você conhece algum outro texto que fale sobre isso? Atualmente, na atualidade, você conhece alguma música que fale de amor, que seja uma declaração de amor? Você conhece algum outro romance ou algum outro texto literário? Isso pode depois, inclusive, passar da leitura para a escrita, né? Mas isso nós vamos conversar mais à frente um pouco. Então, vejam que antes de você perguntar, por exemplo, ao seu aluno se ele acha que aquela linguagem do texto é antiga ou é atual, se ele faria alguma correção, alguma revisão, antes de você perguntar se o texto está escrito no presente, no passado, se é futuro, tá? Se tem metáfora, se tem alguma outra coisa que você queira trabalhar, antes de tudo isso, você precisa fazer com que o aluno entre no texto, né? Com que o aluno faça esse diálogo com o texto, que ele converse com o texto, porque é isso que significa a interpretação e o desenvolvimento da capacidade de leitura, como nós já vimos, já discutimos lá na segunda-feira à noite. Bem, agora, se eu fosse professor e precisasse trabalhar esses textos, eu ia usar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí eu ia conseguir um contraste, um contraponto, certo? Dentro do tema. E talvez eu tivesse mais conteúdo para trabalhar, certo? Para fazer essa atualização, essa releitura. Tá? Então, olha, você conhece alguém que depois que casou, em vez de ter alegria, acabou tendo tristeza?
Você tem alguma experiência nesse sentido? Você conhece alguém? O que aconteceu? Conte para nós, tá? Claro que a maneira que você vai fazer isso, se é em dupla, se é em grupo, isso é outra coisa, tá? Metodologicamente falando, você pode fazer como achar melhor, certo? Como você acha que a sua turma trabalha melhor. Mas você pode usar os dois textos, porque eles formam aí um contraponto, né? Um exalta o amor, o outro faz um questionamento sobre o amor. Vale a pena? Ou você vai ficar triste também? Tá? O que é melhor, você se livrar dos problemas ou ter os problemas, né? Então aí você tem uma série de direções nas quais você poderá trabalhar, metodologicamente falando, esse tema. E isso é apenas um exemplo, certo, gente? Você vai fazer isso com qualquer texto, tá? Seja prosa, seja poesia. Se você quer trabalhar a habilidade de leitura, se você quer desenvolver a capacidade de leitura no aluno, você precisa começar e seguir aquela pirâmide, trabalhar dentro daquela pirâmide. Agora, se você quer usar o texto apenas como um exercício estrutural, aí não precisa nada disso, certo? Você pode pedir apenas que o aluno reconheça aquilo que você quer praticar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou claro para vocês isso? Vejam que os exercícios de intertextualidade podem também servir como gatilho para a interdisciplinariedade. Então, se você tem um texto que fala sobre queimadas na Amazônia, aí você tem um mundo para trabalhar. Certo? Então, minha sugestão, sempre que vocês tiverem uma leitura para trabalhar, especialmente as literaturas, né, as leituras literárias, que vocês dialoguem com o texto, certo? Façam com que o aluno interprete, compreenda, dialogue, ative o seu conhecimento, tá? Do tema, das estruturas que justificam o que ele está dizendo, fazer um trabalho realmente de compreensão. E depois disso, você pode então partir para o seu verdadeiro ou falso, para responder as perguntas, certo? Encontre os verbos irregulares, encontre os pronomes pessoais, né? Enfim, todo e qualquer trabalho gramatical, estrutural que vocês queiram fazer. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida? Diga, Gabriela. Tá claro? É isso que você está dizendo? Sim? Ok. A dúvida só uma pergunta, professor. Pois não, Rose, pode falar. Não, só por curiosidade, qual é o título de cada texto desse, professor? O segundo texto, como eu já mostrei aqui, ó, é enterro e noivado. Certo. Tá? Então você vê aqui, olha, saíram da mesma rua um enterro e um noivado. Certo? Morta e noiva lado a lado. Tá? E esse primeiro aqui do Salomão é Declaração de Amor. É o título do texto, tá? Não aparece aqui porque essa não é a única estrofe do texto, tá? Isso é parte de uma música, tá? Certo. Do Salomão Abib. Como eu entrei depois, já tinha iniciado a aula, né? Mas no meu entendimento, neste texto que está aí na tela,
Sim. O que eu entendi, assim, foi que ele está se declarando para a pessoa amada, só que, pelo que eu vejo, é o amor só do lado dele. Que ele ama, no meu entendimento, que ele ama pelos dois. É. E até o momento Aí, aqui só é ele que está se pronto. colocando, né, à É mais disposição. um, é mais Esse um foi meu aspecto que, entendimento. sim, é mais um E, aspecto que você pode discutir com o seu aluno, não é isso? isso. O E já. importante, porque veja bem, segundo os mais antigos, né, o importante é você saber que você ama, porque não existe a certeza do amor dos outros, né? E Correto. você pode discutir isso, certo? É um outro Isso, aspecto, mas você tem aí um ponto, tá? Eu não isso. sei se eu não sei se eu visualizo isso da mesma forma que você, mas sim, você pode falar, por exemplo, de saudade, né? Olha, ainda assim vou contigo, em teu caminho na rua estarás nua comigo, no lampião dos meus olhos. Quer dizer, ele está apenas tendo memória dela, né? Memórias, é. Pois é, Ele é então há uma como se fosse um série. espectador, só acompanhando ela com um olhar. Pronto, pronto. É isso, talvez ainda não tenha se declarado, né? É isso mesmo. Já no segundo Então. texto, eu tive assim, um entendimento que tanto a noiva quanto a que estava lá, que ia ser O enterro. internada, né, do Ah, enterro, o que eu entendi, né, da primeira vez assim, que eu li o texto é que são duas mulheres com caminhos totalmente diferentes, embora a situação trabalhada, que uma esteja sorrindo e esteja no caixão, e que aí a casal estava chorosa, também me deu um outro tipo de entendimento. Que a pessoa estava casando sem querer casar. No meu primeiro aham, linha de raciocínio. Porque quem estava feliz é sim. quem ia ser enterrada. Olha só, né? Muito, Então, já levei por muito esse lado, bem, por isso que eu casei com outro texto. Que a muito pessoa bem. estava se declarando, mas com um amor dele, que é tão grande, que ele estava amando pelos dois, embora não tenha uma Muito bem. recíproca no primeiro texto. Isso mesmo. Era, é, era Tá isso, correto, doutor. Rose. Tá correto. Muito bem. Então, vamos Só uma aproveitar pergunta. essa. Diga, Lázaro. O enterro e noivado é o tema, né, do texto, né? Qual seria a Sim, temática, se o senhor desconhece um pouco a diferença entre o tema e a temática? olha. O tema é a felicidade, certo? A alegria. E a temática como é que eu vou dizer? A temática é a consequência de um fato e de outro, tá? Então, o que é que existe de paralelo e de diferente, né, de contraste entre um enterro e um noivado? Então, o noivado você caminha até a igreja, ou até a casa, ou até onde for ser realizado o noivado, tá? Mas pelo texto percebe-se que noivado aí já é o casamento para nós, certo? Porque ela vai lado a lado, quer dizer, os dois cortejos caminham no mesmo lado, lado a lado, paralelamente. Então, o pensamento aí é quem está indo, quem está caminhando para a felicidade maior? Quem morreu ou quem vai casar? Esse é o ponto. Então, a temática social que está aí são as dificuldades do casamento, né? A libertação dos problemas, certo? Então, quem morreu não tem mais problema. Acabaram-se todos os problemas. Quem vai casar ou quem casou, vamos dizer assim, inicia um caminho que pode vir com muita dificuldade ou com muitos problemas, certo? Com muitas situações adversas. Então, essa é a temática. Certo, Lázaro? Não ouvi, Lázaro. Certo, né? Então, é o transcorrer, né? Como o senhor falou, que Sim. Agora enterro e vejam noivado bem. caminham lado a lado, né? Isso, isso. Agora vejam bem.
Vamos voltar um pouco àquela observação da Rose, tá? Porque ela é importante. Vocês nunca esqueçam do que prega a teoria da recepção, tá? A interpretação textual, ela depende muito de vários fatores que são individuais, tá? Então, você não pode, vamos dizer assim, conduzir o seu aluno a uma interpretação que seja a sua. Você precisa deixar com que o aluno dialogue com o texto. Você pode depois até estabelecer uma outra visão, mas você não deve, em hipótese nenhuma, impor a sua interpretação, a sua compreensão. Porque o aluno, assim como você, ele vai dialogar com o texto. Então, ele pode ter uma interpretação diferente. Ele pode seguir numa direção diferente da sua. E isso não é errado, não está errado. Correto? É o repertório dele, tá? É o diálogo dele. Então, você precisa ter muito cuidado quando você for trabalhar essa compreensão e essa interação textual. Quando você fizer a atualização, quer dizer, quando você aproximar tudo isso da realidade do aluno, aí sim podem haver várias coincidências. Mas no exercício de compreensão e de interpretação, podem aparecer diferenças do que o aluno pensa para aquilo que você visualizou no texto. Então, precisa ter um pouco de cuidado com isso, tá? O exercício de compreensão, ele passa por aquele efeito que o texto faz em cada um de nós, conforme preconiza a teoria da recepção. Claro que o aluno também não pode dizer, isso aqui é porque quando se faz um enterro, precisa de um carro preto, igual como se faz o casamento, quando a noiva vai para a igreja, vai todos os dois num carro preto. É como se fosse luto. Tá? Então, o aluno não pode também, vamos dizer assim, desviar muito do tema, né? Sair muito pela tangente. Aí você pode trazê-lo de volta, mas não impor a sua compreensão, tá? Até porque o seu repertório provavelmente será maior do que o dele, né? Então é preciso ter um pouco de cuidado com isso, tá certo? Mais alguma pergunta, ou mais algum comentário, ou mais alguma dúvida? Bom, eu vou tirar aqui a nossa tela, tá? Alguém quer dizer mais alguma coisa ou fazer mais alguma pergunta? Ficou bem claro isso, então, gente? Ficou, professor. Tá ótimo. Bem, eu vou, então, interromper aqui a nossa gravação, tá? Nós temos um outro assunto